Uma resposta mais seca, um olhar diferente, uma demora na mensagem, um convite que não veio, uma mudança pequena no jeito de alguém falar com você. E do nada, alguma coisa dentro de você já começa a afundar. Sua cabeça acelera, seu peito aperta, seu corpo inteiro age como se alguma coisa importante estivesse prestes a desmoronar. E talvez essa seja uma das partes mais cansativas de viver assim. Às vezes nem aconteceu uma rejeição de verdade, mas você já está sofrendo como se tivesse acontecido. Talvez você conheça isso bem demais. A necessidade de reler mensagens procurando frieza. O impulso de revisar uma conversa inteira, tentando descobrir onde errou. A sensação de que um silêncio diferente já significa desinteresse. O medo de que uma crítica pequena esconda algo muito maior. Então você observa tudo, analisa tudo, prevê tudo, como se estivesse tentando impedir uma dor antes mesmo que ela chegue. E sem perceber, você começa a viver em função da possibilidade de ser rejeitado. E talvez seja exatamente aqui que muita gente entende isso do jeito errado. Porque por fora pode parecer exagero, pode parecer sensibilidade demais, pode parecer drama, pode parecer que você simplesmente não sabe lidar com certas coisas. Mas talvez o problema não seja só a rejeição em si, mas a sua mente que aprendeu a viver esperando por ela. Talvez o que te destrua não seja só o momento em que alguém se afasta. Talvez seja o estado de alerta que nasce antes disso. Porque quando a rejeição vira ameaça dentro da sua cabeça, você não entra mais nas relações para viver. Entra para monitorar perigo. Começa a escanear o tom, expressão, tempo de resposta, mudança de energia. Qualquer detalhe pequeno vira possível prova de que alguma coisa está errada com você. E aqui vai o ponto que muda tudo. O medo de rejeição não machuca só quando alguém te rejeita. Ele machuca quando começa a decidir como você pensa, como você se mostra e como você se relaciona. Porque aí o problema deixa de ser um evento e vira um jeito de viver. Um jeito de viver tentando antecipar a perda, tentando prever desaprovação, tentando evitar o momento em que alguém possa olhar pra você e decidir que você não foi o suficiente. E talvez essa seja a parte mais cruel. Você não sofre só quando é deixado, sofre quando começa a viver se preparando pra isso. Talvez somente tenha aprendido uma lógica silenciosa. Se eu perceber antes, dói menos. Se eu agradar mais, corro menos risco. Se eu me adaptar, continuo seguro. Se eu me afastar primeiro, evito ser afastado. Se eu esconder certas partes de mim, talvez eu continue sendo escolhido. E quando essa lógica se instala, o mundo emocional deixa de parecer um lugar de encontro, começa a parecer um campo de ameaça. Então você começa a viver de um jeito estranho. Mede cada coisa que você fala. Pensa mais do que sente. Analisa mais do que vive. Se cala para não parecer demais. Se adapta para não parecer insuficiente. Evita pedir para não ouvir não. Evita se mostrar para não correr o risco de ser visto e mesmo assim não ser escolhido. E tudo isso vai parecendo cuidado, quando no fundo é só o seu medo tentando sobreviver. O problema é que isso cobra um preço, e o preço não é pequeno, porque toda vez que você se diminui para evitar rejeição, alguma parte sua aprende a não existir por inteiro. Toda vez que você interpreta um sinal ambíguo como sentença, sua paz fica na mão dos outros. Toda vez que você vive em modo de defesa, a espontaneidade vai embora, a leveza vai embora, a liberdade vai embora. Você até continua se relacionando, mas já não consegue mais relaxar dentro dessa relação. Quem vive com medo de rejeição não ama em paz, ama em alerta. E talvez seja por isso que a rejeição dói tanto, porque para algumas pessoas ela não parece só perda, parece prova
prova de que havia algo errado, prova de que faltou alguma coisa, prova de que no fundo, talvez você realmente não fosse o suficiente. Então a dor não vem só de perder alguém, vem do que sua mente concluiu sobre você quando sentiu que você não foi escolhido. E é aqui que tudo fica ainda mais pesado, porque muitas vezes você não está sofrendo apenas com o que o outro fez, está sofrendo com a sentença que você mesmo escreveu sozinho depois disso. Você pensa, eu fui demais, eu não fui suficiente, eu entreguei tudo, tem alguma coisa errada comigo. E talvez essa seja a parte mais devastadora do medo de rejeição. Ele transforma sinais em sentença e experiências em veredito sobre o seu valor. Então você se protege. Mas essa proteção começa a deformar a sua vida. Você fica revisando demais, hesita demais, sente demais e prevê demais. Você entra em encontros carregado de defesa. Entra em conversas monitorando à risca tudo que você diz. Entra em vínculos preparado para o pior. E sem perceber, começa a perder exatamente aquilo que mais queria viver. Às vezes você não tá sofrendo porque foi rejeitado, tá sofrendo porque já começou a se diminuir antes mesmo disso acontecer. Talvez uma parte da sua dor venha daí, não só do abandono real, mas do autoabandono preventivo, da forma como você se censura antes, se adapta antes, se esconde antes, se afasta antes, como se a sua mente dissesse, melhor eu desaparecer um pouco por conta própria do que correr o risco de ser descartado. E isso parece proteção, mas no fim também é perda. Porque quem vive assim não perde só relações, perde pedaços de si mesmo tentando não ser rejeitado. Perde coragem de pedir, perde liberdade de sentir, perde espontaneidade de existir, perde verdade, perde paz. E chega uma hora em que o cansaço já não vem só do que os outros fizeram, vem do esforço constante de viver se defendendo de uma rejeição que talvez nem estivesse chegando. Talvez o seu problema nunca tenha sido só a rejeição. Talvez tenha sido o poder que você deu pra ela de definir o seu valor. E quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Faz sentido porque certas mensagens mexem tanto com você. Porque pequenos afastamentos parecem gigantes. Porque sua cabeça revisa tanto depois de interações simples. Porque você se sente esgotado em relações que por fora nem parecem tão difíceis. Porque não existe descanso em viver como se qualquer mudança no outro pudesse confirmar que você não basta. Então a saída não é virar frio, não é parar de se importar, não é agir como se a rejeição não doesse. A saída é bem mais profunda do que isso. É parar de tratar cada sinal ambíguo como sentença. É parar de transformar distanciamento em prova. É parar de deixar a possibilidade de rejeição governar a forma como você existe. Porque quando isso acontece, a rejeição já venceu antes mesmo de acontecer. A primeira mudança é essa daqui. Nem todo afastamento é rejeição. Nem todo silêncio é abandono. Nem toda mudança de energia é prova de que a pessoa não te ama mais. Às vezes a sua mente chega antes da realidade e preenche o espaço vazio com medo. Entender isso não apaga a dor, mas impede que você entregue sua paz inteira para interpretações automáticas. A segunda mudança é perceber que rejeição não é veredito sobre o seu valor. Ela pode até doer, pode frustrar, pode te ferir, mas não define quem você é. O problema é que quando a mente mistura rejeição com desvalor, qualquer não começa a parecer prova de inadequação. E ninguém vive bem quando transforma cada ferida em identidade. E a terceira mudança talvez seja mais difícil. Aceitar que viver de verdade existe o risco de não ser escolhido por todos. Porque conexão real não nasce no lugar onde você se esconde. Nasce no lugar onde você aparece, onde você corre o risco de ser visto, onde você para de editar a si mesmo o tempo inteiro para tentar controlar a reação do outro. Isso não garante que ninguém vá se afastar, mas impede que você se afaste de si mesmo primeiro. E talvez o que você chame de ser assim não seja fraqueza, talvez seja uma mente que aprendeu desde cedo a tratar rejeição como perigo. E isso muda muita coisa.
Porque se você aprendeu, você pode desaprender. Você não precisa continuar vivendo como se qualquer sinal diferente fosse uma ameaça. Você não precisa continuar se punindo antes de ter certeza. Você não precisa continuar entregando a sua identidade para o medo. Porque no fundo, o que destrói não é só a rejeição quando ela acontece. É o quanto o medo dela pode começar a controlar a forma como você pensa, se mostra e vive. Talvez seja por isso que tanta gente parece funcionar por fora, mas vive exausta por dentro. Porque passar a vida tentando não ser descartado nunca vira paz. Vira vigilância constante, vira cansaço, vira distância, vira uma vida em que você não é livre para amar, falar, pedir, sentir, sem antes calcular o risco de não ser aceito. E talvez a liberdade comece no dia em que você entende que a rejeição pode até ferir, mas não tem o direito de decidir quem você é. Porque no fim, nem todo mundo vai ficar, nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai escolher você. Mas viver tentando impedir isso a qualquer custo, talvez te custe caro demais. Talvez a paz não comece no dia em que você deixa de sentir dor quando alguém se afasta. Talvez comece no dia em que você para de se afastar de si mesmo para tentar impedir que isso aconteça. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você já sentiu ou tá sentindo, mas não conseguia explicar, deixa o like e se inscreve no canal, porque esse canal existe exatamente para isso, revelar conflitos invisíveis da mente e da vida emocional que controlam a nossa vida sem a gente perceber. E se você percebeu que esse medo de rejeição também te faz revisar tudo, prever reações demais e viver com a cabeça sempre acelerada, então o próximo vídeo que você precisa ver é esse que vai estar aparecendo aí na sua tela. Porque muitas vezes, antes de a rejeição doer por fora, ela já está acontecendo dentro da sua própria cabeça.